Na semana passada, nós mostramos aqui no De Leste a Oeste que as investigações sobre Anthony Fauci estavam longe de terminar. Falamos sobre o celular utilizado por ele durante parte da pandemia, sobre milhares de mensagens que agora estão nas mãos dos investigadores e sobre a decisão do senador Rand Paul de continuar buscando respostas depois que Fauci invocou a quinta emenda 111 vezes diante do Senado. Pois bem, nesta semana as primeiras mensagens começaram a ser divulgadas. Os senadores Ron Johnson e Rand Paul tornaram público o primeiro lote de conversas retiradas do iPhone governamental utilizado por Fauci. Ao todo, o material obtido pelos investigadores reúne mais de 34 mil mensagens de texto e 522 mensagens de voz. E o que aparece nessas primeiras conversas é extremamente importante, especialmente quando compararmos o que as principais autoridades de saúde americanas discutiam em particular com aquilo que pouco tempo depois passariam a dizer publicamente a milhões de mulheres. Uma das conversas divulgadas é de janeiro de 2021 e envolve 3 dos nomes mais poderosos da saúde pública americana durante a pandemia. Anthony Fauci, a então diretora do CDC Rochelle Walensky e Vivek Murthy, que se tornaria cirurgião-geral do governo Biden. Na conversa, eles discutiam a vacinação de mulheres grávidas num momento em que os dados ainda eram limitados. E Fauci levantou uma preocupação específica depois de consultar outras pessoas sobre o assunto. Ele escreveu que muitas pessoas apresentavam, depois da segunda dose da vacina contra a Covid, uma forte resposta inflamatória e febre, e que isso poderia, teoricamente, estar associado a aborto espontâneo no primeiro trimestre da gestação. É uma conversa privada de janeiro de 2021. E é essa data que precisamos guardar para entender o que aconteceu depois. 7 meses depois daquela conversa privada, o tom público de Anthony Fauci era muito diferente. E apenas um mês depois da conversa que agora veio a público, Fauci afirmava em entrevista que não havia aparecido nenhum sinal de alerta que causasse preocupação em relação à vacinação durante a gravidez. However, when you look at the unvaccinated versus the vaccinated, there is absolutely no increased risk of that. So because of that, the CDC and the ACOG, the American College of Obstetrics and Gynecology, who used to say it is okay for pregnant women to get vaccinated, to change now and say it is recommended that pregnant women get vaccinated. So it's really one of those things that's kind of not a close call. It really is pretty clear that pregnant women should get vaccinated. As revelações provocaram uma reação duríssima do homem que hoje ocupa o comando dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o Dr. Jay Bhattacharya. Dados disponíveis durante a pandemia apontavam para uma taxa de 82% de abortos espontâneos entre mulheres analisadas que haviam recebido a vacina contra a Covid durante o primeiro trimestre da gestação. O número aparece a partir dos dados de um estudo publicado em 2021. Bhattacharya também afirmou que, diante da ausência de um quadro completo sobre os riscos para as mulheres grávidas, não fazia sentido recomendar e muito menos obrigar a vacinação desse grupo. Vamos ver o que ele disse nesta semana. The new text released from Dr. Fauci's phone seems to be a different message privately than what he was telling publicly about the vaccine in pregnant women. I mean, I'm really glad that his words now can be heard by the American people. And I share your concern. I think that when you have a new product like the COVID vaccine was back then, you should be careful with pregnant women. And it's shocking to me that that he was sharing private thoughts, and that when he was out on public, and he was out in public a lot, he didn't share those private thoughts with the American public. I mean, to me, the big problem now is really how do you restore trust in public health,
how do you restore trust in science? And that's what I've been working toward at the NIH, to really shift toward a transparent regime where there's scientific debate, scientific discussion, no debates off limits, and I fully expect there to be people that disagree with me. And when I learn that I'm wrong, I'm going to tell the American public that I'm wrong. We have to turn the page from that. And you have the job that he once had. That puts pregnant women in a really bad position. You're withholding information from them, giving them a recommendation that could potentially harm their baby. I don't know the process when you're the director of something like the NIH, but if you have reservations, shouldn't the public know those reservations? I mean, especially for something like the COVID shots, which were brand new back then. I mean, and Tony Fauci was a major figure in trying to get those COVID shots off, past the finish line. He owed the American public some transparency regarding his honest thoughts. Generally, it's the FDA that regulates products and checks for side effects and so on. The NIH develops the science that produces the new vaccines. There's usually like a one lane and another lane. Tony Fauci, in some sense, was out of his lane. Push and then use that power to tell the American one thing when he really thought another. E nós estamos falando apenas das primeiras páginas divulgadas de um telefone que contém mais de 34 mil mensagens e 522 mensagens de voz. Olha, eu me lembro de um comentário que o Ivan fez no nosso primeiro especial sobre Fauci, e ele terminou o programa dizendo: isso é só o começo. E olha, não dá para não ler essas informações sem ficar indignada. As mulheres grávidas, quantas tiveram abortos espontâneos, quantas tiveram complicações? Flávio, vou passar para você. Minha filha estava na barriga, né, durante todo este ano, durante todo este período. Graças a Deus eu não assisto grande mídia. É a única coisa que eu poderia dizer, e por isso ela está nos meus braços, feliz, sorridente, todo santo dia. Porque se dependesse dessas pessoas, já sabe o que teria acontecido, né? Um risco muito grande. O que acontece é o seguinte, Ana, nós descobrimos agora pela primeira leva de e-mails aqui do Fauci revelados pelo Rand Paul. Em primeiro lugar, que eles já estavam discutindo algumas coisas em fevereiro, 1º de fevereiro de 2020, ou seja, um ano antes desses e-mails aí que você está dizendo. O que ele estava lá discutindo, principalmente com Francis Collins, que é o diretor da NIH, né? Vamos dizer assim, basicamente a Anvisa americana, né? Sei lá, uma mistura de Ministério da Saúde com Anvisa ali. Em primeiro lugar, ele sabia da origem laboratorial. Ele sabia e ele faz, inclusive, um documento que foi chamado de Proximal Origin, ou seja, ele indica dados para fazer esse documento que depois ele vai citar. Qual que é o grande problema aqui? Cientista adora falar, estudos apontam, sabe aquela coisa, né? A mídia falando, né? Aponta estudo, fala qualquer bobagem e aponta estudo, mas espera aí, esse estudo científico, ele tinha dados do próprio Fauci. Como assim você fornece dados e depois o próprio Fauci vai citar? E esse estudo, né, esse Proximal Origin, estava lá dizendo que não tinha a menor chance disso ser de origem laboratorial. Sendo que ele estava sendo alertado, olha, estamos falando de antes de decretar a pandemia, quando havia um risco, uma possibilidade de você decretar uma pandemia, de ter uma origem laboratorial, de ter financiamento dos próprios laboratórios de virologia dos Estados Unidos lá na China. A gente comentou isso na semana passada. Por que o laboratório está financiando a China? Ou seja, a experiência que você vai fazer longe da Constituição americana. Já sabia de tudo isso, mas está lá, né, todo pimpão, falando, olha, mas hoje eu tirei uma bela foto com a Kim Kardashian. É inacreditável, Bernardo, porque entre a mensagem que hoje sabemos que ele tinha no telefone e a entrevista dizendo que mulheres grávidas não teria absolutamente risco nenhum, poderiam se vacinar, nós estamos falando de meses. E aí nós fomos taxados de negacionistas, de adjetivos horríveis, porque nós pedíamos uma cautela no estudo das vacinas, que sempre foi a métrica da própria ciência.
Ana, a questão é o seguinte, o fato deles chamarem as pessoas que desconfiavam de um experimento médico, que eram as vacinas, porque não tinham testes suficientes para trazer confiabilidade para as pessoas, a gente viu essa desconfiança no mundo inteiro, o que eles chamaram de negacionistas, né? Na verdade, este processo de negação e desconfiança, ele é o princípio da ciência, ou seja, a tese da falseabilidade. Se algo não pode ser falseável, ele não pode ser testável universalmente. Não é esta uma das grandes teses desta ciência experimental moderna? Então, ele tinha a tese forte, segundo os próprios relatórios aí das mensagens mostravam, de que ele poderia, a vacina do mRNA poderia produzir na grávida, desculpe, uma forte reação inflamatória, febre, e neste primeiro trimestre, que é a fase mais frágil, mais delicada da gravidez, produzir um aborto espontâneo por conta disso, né? Ou seja, complicar todo o organismo. Eu me lembro quando minha esposa ficou grávida a primeira e também agora a segunda vez, ela está terminando já esta segunda gravidez, o primeiro trimestre, a grávida não pode sequer usar óleo essencial. Olha só, não pode usar óleo essencial, não pode beber, não pode fumar, ela não pode fazer uma série de coisas, porque essas 12 primeiras semanas são a fase mais importante de inidação. Os médicos dizem, olha, passou das 12 semanas, é muito difícil, é muito raro que se perca depois disso por razões espontâneas. Então, nesta fase, que qualquer médico de primeiro ano de medicina, se eu sei que não sou formado disso, imagina os médicos, né? E um pesquisador, em tese, tão sabido quanto ele. Mas ele sabia. Então você tem uma situação fisiológica gravíssima, sensível, que é a gravidez, aí você tem um medicamento experimental e ainda você tem as suspeitas fortes, que ele dizia, das chances de causar aborto. E aí veio depois os dados disponíveis durante a pandemia, como você mencionou, de que no primeiro trimestre 82% de abortos, né, que haviam recebido a vacina, a segunda dose, né, nesse período. E eles forçaram depois terceira, quarta, quinta boosts, né, os reforços da vacina. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, Ana. Como é que você volta atrás? Como é que você volta atrás por uma vida que foi perdida, que foi morta pela irresponsabilidade desse senhor? Quantas? 10? 100? 1000? Centenas de milhares? Milhões? Quantas mulheres a gente está falando? Ou seja, isto é inestimável. Cada vida vale o mundo inteiro. Agora, você está fazendo uma coisa desse tamanho, esse cara não vai ser responsabilizado, talvez por um genocídio intrauterino? É disso que nós estamos falando, é desse nível de responsabilidade. Só para fechar aqui uma frase do Reagan, o Reagan dizia sobre o aborto, né? Você tem dúvida ou não se é humano, se não é, se não sei o quê. Dizia, tudo bem, agora você tem dúvidas, você vai dar um tiro no quarto escuro sem ter certeza que não tem ninguém? Ninguém dispara sem ter certeza que não tem ninguém. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Exatamente. Inclusive, uma hipocrisia aqui da Califórnia, que é um dos estados mais democratas e hoje abortistas dos Estados Unidos, que as políticas abortistas aqui são terríveis, mas se você mata uma mulher grávida, aqui você é indiciado por duplo homicídio. Isso, ele tem o qualificante, né? O agravante. O agravante de duplo Mas no homicídio. Brasil, se eu não me engano, também tem. No Brasil, se eu não me engano, também tem um agravante. Mas aqui na Califórnia, uma mulher pode ir abortar. Que aí o aborto é sob demanda, né? Aqui o aborto exatamente, é sob demanda, você pode abortar. Mas se até o 9º mês, Ana? Aqui é até quase 30 semanas, aqui Bom, pesado. Assim, não importa a fase, não né? Não importa a fase, E daqui a pouco daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto de aborto, porque Massachusetts parece que conseguiu passar à frente da Califórnia. Ivan,
como está a repercussão aí na Europa com todo esse escândalo do Anthony Fauci? Ana, infelizmente não muito diferente do Brasil, né? Até porque a mídia europeia, em grande peso, apoiou as iniciativas do Dr. Fauci lá em 2020 e 2021. Nós temos 2 jornais aqui no Reino Unido que estão repercutindo tudo isso que está saindo, que são jornais justamente que levantaram a voz contra a posição do Dr. Fauci lá atrás, que foi o jornal britânico Daily Telegraph e também o jornal Daily Mail, ambos aqui do Reino Unido. O Daily Mail ele tem uma parceria editorial com o jornal New York Post de Nova York, que foi aquele jornal censurado no caso do filho, né, do Joe Biden, o Hunter Biden. Agora, Ana, eu acho que um dos principais diferenciais do trabalho que a gente está fazendo aqui, e é por isso que a audiência está aqui com a gente, é que nós não estamos tentando adivinhar o que está no telefone do Dr. Anthony Fauci, ou nos e-mails dele, ou nas conversas. Nós não estamos fazendo tic-tac. Nós estamos trabalhando com aquilo que é oficial. É por isso que nós estamos aqui com o respaldo de documentos oficiais do Senado americano, e eu percebo que existe também esse cuidado com os senadores republicanos de falar sobre aquilo que foi oficializado. Porque, por exemplo, nós temos 34 mil mensagens. Como você bem disse, Ana, nós estamos no começo, né, como foi dito, porque eles precisam analisar, ter certeza, separar o que é conversa que não entra no escopo, né, da investigação ali da comissão e o que é de interesse público. Então, eu acredito que pelas próximas semanas, talvez meses, tudo isso virá à tona. Agora, a gente mantém aqui a responsabilidade de não dizer agora vai preso, não vai. Na semana passada você deu aquela aula para a gente explicando como é que funcionava aquela questão da Suprema Corte e as 111 vezes, né, que o Dr. Fauci ficou em silêncio, ele não poderia, por conta do perdão presidencial e tudo mais. Agora, o que nós estamos vendo a nível de mídia, tanto europeia quanto brasileira, é uma vergonha e chega a ser assim um atestado de cumplicidade daquilo que o Dr. Anthony Fauci fez durante o período que esteve no comando aí dessa situação toda, Ana. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.